O ex-ministro do Desenvolvimento Agrário e ministro extraordinário de Política Fundiária do governo FHC e ministro também da Defesa e ministro extraordinário da Segurança Pública do governo Temer, o ministro Raul Jungmann. Ministro, muito bom dia, obrigado por atender o convite aqui da Rádio Bandeirantes. Bom, Agostinho, bom dia, ouvintes da Rádio Bandeirantes. É um prazer estar falando com vocês. Prazer é todo nosso. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Esse não é o assunto principal da nossa conversa, temos muita coisa para falar, levando em conta a sua experiência, mas o senhor é um político, né? CPI pode ser boa, né? Pode trazer frutos positivos. Tem esse cenário, esse teatro que o Eduardo falou, que acho que é meio inevitável, mas na origem, o fato dela ser política, dela ter esse caráter político, isso não é ruim, necessariamente, né, ministro? Uhum. Veja só, os parlamentares são chamados também de representantes. Eles representam. Então, política é teatro. Pode ser uma boa peça, pode ser uma péssima peça, mas política é teatro. Política é dramatização. Porque ela não pode abrir mão da persuasão, ou seja, de convencer os ouvintes, ou seja, a plateia. Agora, é claro, existem péssimas peças, como vocês sabem, e existem boas peças. A CPI é uma questão em aberto, ela não está definida. Como eu estava ouvindo vocês conversando, e evidentemente ela pode deslindar muitas coisas, como outras CPIs no passado fizeram, como também pode dar em nada. É uma questão, como dizia Magalhães Pinto, a política é assim, hoje é como uma nuvem, ela hoje está ali e amanhã ela está acolá. Então essa é a síntese. Agora, que ela era necessária, isso é indiscutível, para estabelecer responsabilidade dentre todos os níveis e todos os poderes. E até nesse instante, esse ministro está se falando, não, porque só no Brasil estão fazendo, na Inglaterra estão fazendo também uma CPI, tem esse nome, tem um outro nome em inglês, talvez mais de diferentão, mas também está se fazendo, e no parlamento americano há essa discussão também. Não precisa ficar para depois para tratar desse assunto. Não precisa tratar para depois. E eu acho que, de certa forma, em respeito aos 450, quem sabe, tragicamente vamos chegar a 500 mil, em respeito a eles é preciso estabelecer responsabilidades. Ou seja, nós poderíamos ter evitado tantas mortes, se sim, de quem os responsáveis. Se não, na verdade, por quê? Então, nós chegamos a esses números absolutamente trágicos e dolorosos. Imagine o número de sofrimento, ou a quantidade de sofrimento dos familiares, dos amigos, todos vocês, eu tenho certeza, o que nos ouvem e vocês com quem eu dialogo, conhecem alguém, ouviram falar de alguém, ou alguém que vocês amavam mesmo, que à distância, sei lá, um cantor, um líder, um religioso, seja quem for, a quem vocês emprestavam um afeto, ele se foi. Então é um país inteiro de luto, é um país inteiro vivendo uma dor que, se não é nossa especificamente, é próximo, é do próximo. E por isso mesmo a gente precisa estabelecer responsabilidades. Aliás, sobre isso, eu queria mandar um abraço aqui para a família do nosso colega de sempre, trabalhou com a gente aqui tanto tempo, né, Edu? O Sir Carlos Parra Cruz, grande jornalista, que lamentavelmente ontem morreu vítima de Covid. Mais uma das vítimas. Queria mandar um abraço para a família toda, saudade do Sir Carlos. Sir Carlos Parra Cruz, que era do interior de São Paulo. O ouvinte da década de 90 e começo dos anos 2000 da Bandeirantes lembra muito do nome dele, mas não da voz, porque ele era editor-chefe aqui. Ficava nos bastidores, mas trabalhou conosco bastante tempo. E claro, quando a gente fala de alguém que nós perdemos com Covid, a gente tem que lembrar do Zé Paulo de Andrade, que estaria aqui hoje, né? Estaria aqui hoje, nessa mesa, nesse instante, nesse segundo, nesse microfone, não fosse essa doença, Agostinho. E o ministro tem toda a razão. Hoje está difícil. É alguém que não tenha um relato de alguém próximo, de algum familiar, de alguém querido, alguém com quem convivia que se foi por causa da pandemia. Agora, ministro, o senhor falou sobre responsabilidade e irresponsabilidade também, e aí as coisas se misturam, se complicam bastante quando a gente coloca um militar da ativa como ministro da Saúde no meio da pandemia. O desempenho dele, de fato, foi
sofrível, para dizer o mínimo, os números estão aí para mostrar, e aí isso se mistura, a atitude política com o ministro da Ativa, agora ex-ministro que participa de um evento político, pela experiência que o senhor tem, pelo contato que o senhor teve de longa data, durante muito tempo com as Forças Armadas. Como é que o senhor analisa tudo isso, ministro? Olha só, primeiro eu quero me associar ao abraço que você mandou para a família, né, do colega de vocês, né, que Deus dê a eles e que aquele que se foi, aonde estiver, esteja bem. Agora veja só, Forças Armadas, elas são instituições de Estado nacionais e permanentes. Elas não se confundem, não podem se confundir, não devem se confundir com o governo. Por quê? Porque Forças Armadas, elas têm o papel da defesa da nação, de todos nós. O governo é sempre governo uns, embora que quando ele toma posse, tem que cuidar de todos. Mas não se confundem, elas são permanentes, os governos são transitórios, a democracia tem alternância de poder. No momento em que um oficial da Ativa, seja ele general, capitão, major, seja o que for, seja um militar, e ele participa de um ato político, ele está ferindo esse princípio básico das Forças Armadas, não se confundir, o governo não entrar na política. Então, ali nós temos uma dupla gravidade. A primeira delas é de ter um general da Ativa, portanto, ele é a força, ele representa a força, subindo num palanque aonde está ocorrendo um ato político. Isso fere o regimento disciplinar do Exército, seu artigo 45, se não me falha a memória, e também o Estatuto dos Militares. Agora, a maior gravidade, tá, é que ele foi induzido a fazer aquela participação pelo chefe das Forças Armadas, que é o presidente da República. Então, naquele momento, ele induz ao general a fazer aquele ato que, claro, tem responsabilidade, fazê-lo ou não, e, ao mesmo tempo, ele se associa ao ato de desrespeito à hierarquia e disciplina. Finalizo dizendo que hierarquia e disciplina são o DNA, a razão de ser, os fundos de qualquer força armada em qualquer lugar do mundo. De respeitar a hierarquia e disciplina é desfazer as Forças Armadas, que são a última rátio, a última defesa de todos nós. Por isso, é gravíssimo o que aconteceu. Nós estamos conversando com o ex-ministro da Defesa, Raul Jungmann. Ministro, eu queria até dar um passo um pouquinho atrás, para que o senhor nos ajudasse a analisar com a experiência do senhor já ter tido convívio diário, trabalho, conversa, nesse tipo de problema e de questão com os ministros militares, com os hoje comandantes militares e também com as tropas, enfim, com o meio das Forças Armadas. O que é que o senhor acha da participação de militares da Ativa no primeiro escalão de governo? Não vou fulanizar porque não é a questão aqui. A questão é militar da Ativa aderir a um plano de governo, porque é disso que nós estamos falando quando você coloca um militar para um cargo de ministro em qualquer que seja o governo. Bom, em primeiro lugar, obviamente que isto é inadequado, é errado e não deveria acontecer. Primeiramente, pelas razões que eu dei ainda há pouco. Ou seja, instituições como são as Forças Armadas não podem, não devem se confundir ou participar de governos. E aqui eu me refiro, evidentemente, aos militares da Ativa, porque é bom lembrar, os militares têm, digamos assim, 3 regimes, né, de relação com a força. Primeiramente, ele é da Ativa, que é aquele que está no exercício do cargo. Em segundo lugar, ele tem aquele que é aposentado, mas é chamado de reserva. Por que reserva? Porque ele, em o país necessitando, ele pode ser chamado Ativa. Vamos supor, o país entrou em guerra, o país teve um cataclismo enorme, imenso. Então, ele pode, até os 70, 72 anos, ele pode reverter a Ativa. E, por fim, é o reformado, aquele que, de modo algum, voltará e que está de 70, 70 e tantos anos. Lembrando que os militares entram compulsoriamente na aposentadoria, no caso na reserva, aos 65 anos, seja ele que patente for. Então, isso é um equívoco. Agora, vamos olhar o outro lado da questão, que
usualmente a imprensa e ninguém olha, que é o seguinte: a responsabilidade por estabelecer limites à participação de militares ativa no governo é do Congresso Nacional, e ele não o faz. Assume a responsabilidade de fazê-lo. Ora, o Congresso Nacional, ele tem nas mãos a Constituição, né, de 88, as decisões mais extremadas que uma nação pode tomar sobre si mesma. Que decisões são essas? Declarar a guerra e fazer a paz. Por quê? Porque declarar a guerra pode levar ao desaparecimento de uma nação, como já aconteceu na história, ou então perda do território, ou um massacre da sua população. Então, veja, se o Congresso pode tudo isso, por que ele não regulamenta a participação de militares na ativa? Vamos imaginar uma situação, Eduardo e Agostinho, absurda. Vamos dizer que o Agostinho agora é o presidente da República, é o comandante do Exército. O Agostinho liga para ele e diz: Eduardo, eu quero o alto comando. Alto comando, generais de topo de carreira, de 4 estrelas, generais de exército. São 17, um comandante e os 17. Todos eles no... A gente está tendo alguma dificuldade aqui, ministro, no contato. Só vou pedir para o senhor voltar aqui quando o senhor elegeu o Agostinho. Só voltar nesse ponto, por favor. Eu já adianto que eu rejeito o convite, mas só por efeito de raciocínio, vamos tentar, ministro. Vamos ver se melhora aqui o contato. Tá bom. O Agostinho é então eleito presidente da República, liga para o Exército, nessa nossa representação aqui, nessa história, e diz: Eduardo, eu decidi nomear o alto comando é integrado pelos generais de 4 estrelas, são generais do Exército, é o topo da carreira, não é? São 17 comandantes e mais. Então eu quero dizer a você o seguinte, isso falando para o Eduardo, eu quero todo o alto comando do Exército no governo. O que falar, Eduardo, diante disso? Ou diz sim, porque nenhuma lei... Tá difícil, ministro. Ministro, eu vou pedir só um pouquinho de paciência para o senhor. O Guilherme vai fazer a ligação, porque esse raciocínio é importante. É importante. A gente está perdendo parte por causa da interrupção da comunicação. Não é o que a gente quer. A gente vai retomar o contato para que a conversa seja restabelecida como tem que ser. A gente vai falar também... vamos falar também sobre... Eu quero falar também, acho que você vai concordar, Edu, sobre a ação da polícia no Rio de Janeiro. Porque houve uma decisão de sigilo dos dados durante esses 5 anos, que me parece algo inusitado, né? Um segredo de justiça de 5 anos aí, que está sendo contestado e tal. E o ministro Raul Jungmann teve uma ação importante, porque em 2017 foi quando as Forças Armadas agiram. Ele era o ministro da Defesa quando houve a intervenção militar na questão da segurança no Rio de Janeiro. Ele conhece como poucos... Federal, intervenção federal. O ministro Raul Jungmann conhece como poucos a realidade das favelas do Rio de Janeiro, enfim... E acho que vai ser precioso ouvir o ministro, que já está com a gente de novo. Então vai, ministro, eu aceito ser presidente do Brasil. Nesse exemplo fictício. Diga pra gente, agora acho que estamos ouvindo o senhor melhor. Bom, vamos retomar o exemplo. Agostinho é o presidente, Eduardo é o comandante do Exército. Agostinho liga para o comandante do Exército, que é o Eduardo, e pede todo o de carreira de 4 estrelas, são generais de exército, e diz que todo o alto comando do exército do pobre do Eduardo. Ele tem 2 opções. Ou ele diz sim, porque não tem nenhum regulamento, nenhuma lei que ele possa invocar para não ceder todo o alto comando, pede demissão, vai embora. Então, quem deveria estabelecer isso nos países democráticos? A presença de militares da ativa no governo é uma enorme excepcionalidade. Aí, muitas vezes, é um ou outro posto, chefe da casa militar, por exemplo, né? Mas é uma excepcionalidade absoluta. No Brasil, não assume as suas responsabilidades, colocando travas na participação de militares da ativa.
o que está resultando nisso que nós acabamos de assistir e que é muitíssimo grave, porque representa uma lesão na hierarquia e disciplina. E olha, Forças Armadas são, em essência, hierarquia e disciplina. Ministro, olha, a gente está fazendo um esforço aqui, vamos ver se sustentou agora. O finalzinho parece que sustentou bem a sua ligação. Eu estava comentando com o Eduardo aqui, o senhor teve uma participação no Ministério da Defesa numa fase especialmente delicada, que foi aquela intervenção das Forças Armadas no Rio de Janeiro, que podia dar muito certo, podia dar muito errado. Eu não sei se chegamos ao muito certo, mas eu tenho a impressão que o resultado final foi encarado como positivo pela população carioca, tenho impressão. E eu queria saber do senhor, como é que o senhor vê essa questão da violência? Vamos falar do Rio de Janeiro, mas isso vale para o país inteiro, para as grandes capitais, e em particular sobre aquela ação da polícia no Jacarezinho ali, que até segunda ordem vai ficar escondida durante 5 anos, o que me parece algo inusitado. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso a partir daquela experiência que o senhor teve da ação do Exército no Rio de Janeiro, ministro. Primeiro, deixa eu fazer uma pequena correção. Quando a intervenção se dá, já estou no Ministério da Segurança Pública. Né? Já estou. Então, participei da coordenação, mas o comando ficou sobre o meu sucessor, que foi o Silvio Luna, que hoje é o presidente da Petrobras. Ele ficou como ministro da Defesa. O defensor foi o Neto, que foi do Leste, Estado-Maior do Leste, comandante do Leste, em seguida, ministro da Casa Civil e, por fim, agora está como ministro da Defesa. Então, diga o seguinte, olha, eu acho que foi positiva, evidentemente não erradicou a violência no Rio de Janeiro, foram 10 meses, para vocês terem uma do que é isso em relação a outros casos. Medellín, Colômbia, foi mais violenta. Tá difícil. 50 mortes. Ministro,